Boa noite a todas, todos e todas. Hoje estamos no nosso segundo dia do nosso miniciclo de palestras da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. E hoje nós teremos, ministrando uma palestra, conversando com vocês um pouco sobre a temática violências no ambiente de trabalho, a doutora Thaís Cremasco, que é nossa conselheira estadual da OAB São Paulo. Sem mais delongas, eu gostaria de agradecer à OAB São Paulo por todo o apoio, à OAB Campinas por todo o apoio. Gostaria de agradecer aos funcionários e colaboradores da OAB São Paulo, na pessoa do Gabriel, pela possibilidade de nós podermos estar conversando online, fazer essa palestra chegar a todos vocês. Gostaria de agradecer às nossas superpoderosas, Andressa, Carol e Miriam. Nesse momento, faço na pessoa da Andressa o agradecimento por todo o amparo, por toda a estrutura perante a nossa palestra online. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão presentes nesse momento e as que assistirão adiante. Gostaria de pedir a todas vocês, a todos vocês e a todos que compartilhem a palestra quando ela estiver sendo gravada, quando ela estiver sendo disponibilizada para vocês poderem compartilhar, porque conhecimento salva vidas e é essencial que todos, todas e todos tenham conhecimento sobre os seus direitos, sobre as suas violências e violações no ambiente de trabalho. A temática com relação à mulher é fundamental para salvar vidas, para que a mulher possa identificar a violência que ela está sofrendo, para que ela não associe apenas violência à violência física. Portanto, é fundamental essas temáticas para que tenham maior alcance, para que possam muitas mulheres terem acesso ao conhecimento e poderem lutar pelos seus direitos, podendo resguardar as suas vidas e, acima de tudo, poder uma qualidade de vida e de trabalho. Sem mais delongas, eu passo a palavra para a nossa palestrante da noite, doutora Thaís Cremasco. Boa noite a todas e todos. Fábia, é um prazer gigantesco estar aqui com você essa noite. É impressionante o poder que você tem de conduzir essa comissão de combate à violência contra a mulher. Porque o que você falou é realmente o ponto-chave do que a gente precisa mudar na sociedade hoje. Nós estamos acostumadas com a ideia de que violência contra a mulher é violência física. E a gente acaba minimizando toda a violência que permeia a vida da mulher. Então, quando você me chamou para hoje falarmos sobre violência no ambiente de trabalho, eu fiquei extremamente feliz, porque eu falei, é impressionante a sensibilidade, e não é à toa que você está nessa posição de presidir essa comissão, porque você percebe todo o entorno e tudo que a mulher sofre como violência. E entender quais são as violências que a mulher sofre no mercado de trabalho é essencial para buscar a emancipação da mulher numa sociedade tão violenta. Nós sabemos que o trabalho é uma fonte importantíssima de liberdade para a vida de uma mulher. Ora, quando a gente pensa nos motivos pelos quais uma mulher morre na mão dos seus parceiros, e hoje dentro das casas das mulheres é o lugar mais perigoso para uma mulher estar, é o lugar onde nós mais morremos, é dentro da nossa própria casa. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente fala, com certeza, o que traz essa violência é o fato da mulher depender financeiramente do homem. Muitas pessoas pensam que é isso. Não é só isso, isso é um dos motivos. Então, quando a gente começa a pensar no trabalho da mulher, a gente tem que entender que o trabalho é uma forma de emancipação. Não só pela questão financeira, mas pela questão das relações que a mulher produz dentro desse ambiente do trabalho. O trabalho, Fábia, ele nunca será neutro na vida de uma pessoa. O trabalho, ou ele é fonte de adoecimento, ou ele é fonte de saúde. Neutro ele nunca será, porque a gente passa 8 horas por dia naquele ambiente. Então, nós precisamos entender qual é o trabalho que nós estamos inseridas,
quais são as violências que nós, enquanto mulheres, podemos sofrer no ambiente, e os homens precisam entender também quais são as violências que eles perpetuam, quais são as condições que eles subjugam as mulheres, e para os operadores de direito, entender essa dinâmica da violência no ambiente de trabalho é fundamental para você conseguir advogar, não só na justiça do trabalho, mas também advogar sobre a perspectiva de gênero. O CNJ lançou uma cartilha determinando, dizendo que os juízes devem julgar sobre a perspectiva de gênero. Então, nós precisamos estudar essa questão para que nós possamos advogar sobre essa ótica, porque advogar na perspectiva de gênero, além de trazer um mundo mais justo, né, e mais igual, também vai fazer com que os nossos processos tenham um valor, não só financeiro, mas um valor jurídico, mas um valor social mais importante. Então, quando a gente começa a falar da questão da violência no ambiente de trabalho, a gente precisa entender que existe o estereótipo de gênero. A mulher, ela é estereotipada, existe uma reprodução da violência e uma discriminação por conta desse nosso estereótipo. Nós não somos livres, nós não somos vistas iguais ao homem no ambiente de trabalho. E na noite de hoje, nessa nossa conversa, eu vou trazer inúmeros casos para que a gente comece a entender quais são as dores que a mulher brasileira sofre no ambiente de trabalho. Desde um assédio, que pode ser a mulher ser apalpada, até casos de estupro, que mulheres são estupradas dentro do ambiente de trabalho. Isso é a realidade do nosso país agora, 2022. Casos recentes que eu pude atuar, que eu pude buscar na jurisprudência para a gente entender do que a gente está falando, né? Não cabe mais, em 2022, a gente dizer homens e mulheres são iguais perante a lei, está tudo bem, está todo mundo trabalhando. As mulheres integram 54% da força de trabalho, então nós estamos inseridas no mercado de trabalho. Os nossos salários ainda são entre 22% e 38% menor do que o salário dos homens, sendo que quando a gente vai para o cargo de gerência, nós estamos falando de uma diferença salarial de quase 40%. Então, existe uma necessidade latente de nós entendermos quais são as violências que as mulheres sofrem no ambiente de trabalho. Então, pensando na questão do estereótipo de gênero, nós precisamos entender que também a mulher, dentro desse conceito de estereótipo, dos trabalhos que são genuinamente feminino, nessa divisão sexual do trabalho, que acaba deixando para a mulher os trabalhos onde ela ganha menos, isso por si só já é uma violência, a gente precisa entender que dentro dessa questão do estereótipo, ainda sobra para a mulher a dupla, se não a tripla jornada de trabalho. Então, embora nós estejamos inseridas no ambiente de trabalho, a gente mantém esse paradigma, essa ideia de que os cuidados da família e os cuidados da casa ainda cabem a nós mulheres. E o que isso impacta no ambiente de trabalho? Tudo. Primeiro, porque a gente vai para o trabalho mais exausta, por causa dessa nossa dupla ou tripla jornada. E segundo, porque a gente acaba ficando mais suscetível e a gente acaba aceitando mais as violências, porque a gente sabe que a gente precisa daquele trabalho, muitas vezes para sustentar uma família, quando a mulher é arrimo de família também. Então, o que os números trazem, né? Em relação, por exemplo, ao trabalho da mulher, 1 em cada 3 mulheres, elas alegam já ter sofrido violência sexual ou violência moral dentro do ambiente de trabalho. Mas eu acredito, Fábia, que esse número não traz a realidade do que de fato nós sofremos no ambiente de trabalho. Eu acredito que ainda continua sendo uma violência extremamente subnotificada. Muitas mulheres não denunciam, então a gente não tem total ideia e noção do que é a violência, e muitas mulheres ainda não sabem identificar o que é violência dentro do ambiente de trabalho. A gente acaba naturalizando atitudes, porque nós estamos inseridas naquele contexto, a gente vive numa sociedade machista,
a gente acaba naturalizando comportamentos que são violentos e a gente acaba relegando para coisas muito absurdas entender o que é violência. Quando uma mulher ela tem o seu corpo invadido, quando uma mulher ela é assediada sexualmente, quando uma mulher ela chega num ponto de adoecer por conta das violências que ela sofre no trabalho, que ela começa a perceber, nossa, eu estou passando por um processo de violência, mas muitas vezes existiam microviolências que aquela mulher ia vivenciando no ambiente de trabalho, que ela sequer se deu conta que aquilo era uma violência. Ela acabou naturalizando uma situação, porque a gente acaba só percebendo quando tem uma ação muito forte. Mas a gente precisa começar a entender que tem incidentes, comportamentos, situações, olhares, comentários, às vezes até indiretos, que também vão caracterizar essa violência no ambiente de trabalho. E a gente precisa começar a entender também que essa violência no ambiente de trabalho, ela não precisa ser necessariamente desprendida por colegas de trabalho e superiores hierárquicos. Eu vou trazer casos de mulheres que elas foram violentadas por clientes, por pessoas que prestam serviço dentro daquele ambiente. Então, o que é a violência que a mulher sofre no ambiente de trabalho? É a violência de qualquer pessoa. Não precisa buscar para que uma mulher busque os seus direitos, para que ela denuncie a violência, nós não precisamos ter em mente que é apenas aquela violência dentro do ambiente de trabalho, exercida pelo superior hierárquico ou um colega de trabalho. Qualquer pessoa pode violentar a mulher no ambiente de trabalho, é para isso que a gente tem que olhar. Para todas as violências que a mulher sofre no ambiente de trabalho, pensando também nos conceitos de microviolências. A mulher não precisa chegar a adoecer para que ela comece a perceber quais são os direitos que ela tem. A mulher, ela muitas vezes ela acaba sendo intimidada, ela não precisa chegar a ser agredida, violentada, ameaçada. Ela precisa começar a entender as nuances, porque são as pequenas coisas que vão trazendo esse adoecimento e essa perpetuação da violência dentro do ambiente de trabalho. Então, o comportamento ameaçador, aquela violência verbal, aquela ameaça escrita, o assédio, o abuso verbal, os ataques e violências físicas, isso já é o final. A mulher, e nós precisamos estar atentas, enquanto operadoras do direito, quais são as pequenas violências que a gente acaba naturalizando, que vão propiciar as grandes violências. E por que isso é tão importante? Porque mais de 75% das mulheres que alegam ter sofrido ou percebido violência no ambiente de trabalho tiveram o desejo de sair daquele ambiente de trabalho. A mulher, quando sofre uma violência, ela não tem mais vontade de seguir trabalhando naquele ambiente. Então, veja que grave. A mulher acaba saindo do mercado de trabalho por conta dessas violências que elas sofrem. Então, os últimos casos que eu fui buscando na jurisprudência, que trouxe a mulher para uma situação que, após a violência, ela não conseguiu dar continuidade no trabalho, são casos que eu queria contar aqui para você, Fábia, porque eu acho que eles são emblemáticos, cada um de uma maneira, para demonstrar como a gente não pode fechar o conceito do que é violência no ambiente de trabalho. Teve uma mulher que trabalhava numa loja muito grande de óculos e ela foi estuprada por um colega de trabalho numa festa da empresa. Num primeiro momento, pode parecer que o estupro que não aconteceu no ambiente de trabalho, e sim numa festa, não tem absolutamente nada a ver com violência no ambiente do trabalho. Mas quando nós observamos qual foi o comportamento tomado pela empresa quando ela denunciou aquela situação, você vai perceber que é uma teia complexa. Então, essa mulher foi estuprada numa festa, retornou para o trabalho depois de 3 ou 4 dias, depois de se afastar para fazer a profilaxia, etc., buscou o seu superior hierárquico e falou, olha, eu não quero mais trabalhar com essa pessoa, porque eu bebi numa festa que a gente fez aqui da empresa, eu lembro que ele me estuprou e eu não quero mais trabalhar no mesmo quiosque que ele.
No dia seguinte, ela foi afastada do seu posto de trabalho, trabalhando numa loja onde ela conseguia vender muito menos, todo mundo sabia que aquele shopping, o ticket médio era pior, então ela teve uma redução das suas vendas, e daí você começa a ver a questão da revitimização. A mulher é estuprada, não no ambiente do trabalho, mas por um colega de trabalho, leva isso para a empresa e a empresa a pune. E daí a gente começa a entender por que as mulheres têm tanta dificuldade de denunciar a violência. Ué, mas você foi estuprada e não falou? Você foi assediada não sei quantas vezes e não denunciou? É lógico que a mulher não denuncia, porque a denúncia acaba revitimizando. Então, esse caso dessa mulher, dessa trabalhadora, deixa muito claro que ela foi para esse outro lugar, ele continuou no melhor quiosque, ela teve uma redução dos seus ganhos, porque ela fez uma denúncia. E daí eu vou trazer um outro exemplo para você. Mulheres que trabalham, por exemplo, no exército ou na polícia, onde existe uma hierarquia e existe homens no comando. Essas mulheres são frequentemente vítimas de violência. E quando os processos administrativos são abertos para investigar, a própria investigação vai trazendo uma violência para aquela vítima. Não, mas você foi assediada desde janeiro, você está denunciando agora em maio? Você ficou todo esse tempo e você não falou nada? Então, muitas vezes, o próprio processo de buscar entender o que aconteceu é violento e revitimiza e deixa a mulher mais vulnerável, às vezes no casamento e às vezes no próprio ambiente de trabalho, onde ela começa a ser hostilizada. Né? Então, ela não só sofreu a violência, e isso é muito claro nesses processos onde existe uma hierarquia entre patentes, né? As mulheres ficam com medo de denunciar e elas acabam sendo revitimizadas nos processos de denúncia, nos processos administrativos. Outro lugar que a gente percebe que existe e tem na jurisprudência um caso de assédio sexual que é bastante importante são em igrejas. Muitas vezes as pessoas buscam, através dessa organização, fazer com que as trabalhadoras se sintam humilhadas, se sintam invadidas, e é um lugar onde muitas mulheres têm medo de denunciar. Quando você pega o caso do João de Deus, você percebe que ele passou anos violentando mulheres, e aquela hierarquia, aquela adoração que foi se criando sobre ele, foi escondendo e calando e silenciando as mulheres vítimas de violência. Então, hoje, mulheres que também trabalham em congregações têm a dificuldade de denunciar esse tipo de situação. Mas se a gente for pensar bem, a gente sabe que o dia a dia das mulheres, o dia a dia do trabalho das mulheres, elas estão expostas a inúmeras violências. Desde aquilo que eu disse do começo, que é aquela estereotipação do gênero, da mulher ser julgada pela roupa que ela veste, pelo tipo de cabelo que ela usa, pelo tipo de esmalte que ela usa. Então, só o fato de existir o estereótipo de gênero, isso por si só já é violento. Porque as mulheres, elas ficam à mercê desse julgamento constante, e esse julgamento que vai colocar a mulher numa situação de entender a competência dela a depender daquilo que ela aparenta. Então, isso por si só já é violento. E daí eu trago um exemplo de uma marca de luxo que emprega só e apenas mulheres com boa aparência, que treina as mulheres para seduzir o cliente através da sua aparência física, que treina as mulheres para estar com uma determinada roupa que chame cliente e que faça, ainda que seja de forma indireta, uma troca sedutora para que ela consiga vender mais por conta da sua aparência. Uma mulher, uma trabalhadora que trabalhava nesse mercado de luxo, ela é violentada sexualmente dentro da loja, leva essa denúncia, foi assistido um beijo à força por todos os colegas de trabalho e a gerente abafa o caso, porque, na verdade, esse é um dos melhores clientes da loja, então deixa ele fazer o que ele quiser.
Então, você, através desses exemplos, você começa a perceber que, muito embora a nossa Constituição Federal dê essa liberdade e essa igualdade, de fato, nós continuamos desrespeitadas no nosso mistério, no nosso trabalho. As mulheres não conseguem denunciar, e quando elas denunciam, isso acaba se voltando contra elas, porque, muito embora você fale que tecnicamente exista um compliance ou um canal de denúncia, a gente sabe que na prática esses canais eles não estão sequer preparados para atender esse tipo de demanda. Então, por isso a importância tão grande de termos essa comissão como a sua do combate à violência contra a mulher, né? Para que as pessoas e a sociedade comecem a entender que combater a violência contra a mulher começa com a informação, né? Você não pode, você tem que ter um tato para conseguir até investigar quais são as violências contra a mulher. Porque quando a gente começa a entender o que deixa a mulher vulnerável a essa violência, você começa a perceber que qualquer trabalho que a mulher esteja inserida, dizem que a violência no trabalho acontece, por exemplo, para aqueles que manipulam dinheiro, aqueles que têm serviços de cuidados, então quem cuida de idosos, quem cuida de pessoas que têm esse trabalho mais sozinho dentro de casa, pessoas que são pessoas que estão sozinhas num trabalho, elas ficam mais vulneráveis à violência. Só que quando você pega a mulher, ela está muito mais vulnerável do que qualquer trabalhador vulnerável. Então, são as intersecções, né, dessas situações que vão trazendo maior vulnerabilidade para que aquela mulher receba uma violência. E essa é a realidade da mulher no mercado de trabalho hoje. Então, a mulher, ela acaba tendo a dificuldade de estar mais vulnerável, independente do tipo de trabalho que ela faz. A mulher tem a questão do transporte público, quando ela sai do trabalho, que ela fica mais vulnerável a um estupro, a uma violência, por estar transitando na rua. Então, quando a gente começa a olhar qual é a realidade da mulher brasileira hoje, a gente percebe que tem muitas situações que vão colocando a mulher nessas situações de violência mesmo. E a gente acaba percebendo que quando a gente fala, não, mas hoje a legislação está boa, a mulher está protegida, a mulher tem todo um aparato, a gente sabe que na prática a mulher não consegue fazer a denúncia. Porque ela tem medo de denunciar, pela imagem que ela vai ficar perante a empresa, pela forma que aquele processo vai ser conduzido, e ela começa a sentir, Fábia, que não vale a pena. Muitas mulheres, e você que trabalha com violência da mulher, você percebe isso. Tem um momento que a mulher chega para a gente e fala, doutora, se eu soubesse que eu ia passar por isso, eu não teria nem denunciado. E daí isso é o colapso total do sistema. Né? Porque se a gente cria toda uma estrutura para que a mulher possa denunciar e o processo de denúncia acaba sendo mais prejudicial para a saúde mental da mulher do que a própria violência que ela sofreu, e ela começa a desacreditar que a denúncia foi algo bom para a vida dela, a gente começa a refletir. Será que, por que as mulheres não estão denunciando, mesmo tendo canal? Mesmo tendo um poder judiciário, mesmo tendo a delegacia da mulher, será que esse silêncio, a gente precisa começar a olhar para esse silêncio? Porque o que será que está silenciando as mulheres de passarem por todas essas violências e seguirem caladas? Né? Quantas vezes você pega caso de mulheres que levaram à frente uma denúncia e elas foram descredibilizadas no sentido de dizer, mas isso é uma brincadeira, mas aqui na empresa todo mundo brinca assim, é um elogio. Eu te pergunto, qual é a mulher que quer ser elogiada no ambiente de trabalho? O ambiente de trabalho é o nosso ambiente de fazer acontecer e realizar o nosso potencial profissional. Elogio no ambiente de trabalho é assédio. A gente não pode mais começar a relativizar isso. E daí, volta para aquela questão onde as pessoas acham que agora o mundo está muito chato.
né? Os gestores acreditam que nós, mulheres, a gente tem que estar suscetível, que a gente tem que acreditar que realmente é bom para a gente ouvir um elogio no ambiente de trabalho. A gente precisa começar a desconstruir isso. E para desconstruir isso, é através da informação e da preparação de gestores para entender o que são essas microviolências. Porque quando chega numa situação de estupro, quando chega numa situação de assédio sexual, de assédio moral, é porque já colapsou aquele ambiente de trabalho. As pessoas têm que estar preparadas e têm que informar os outros e dar informação para as mulheres no sentido de entender quais são as pequenas violências que elas estão sofrendo no ambiente de trabalho e não estão conseguindo denunciar. Então, eu acho que dentro do ambiente laboral, começa pela construção de que a denúncia será confiável, de que aquela mulher ela vai ter um ambiente seguro para fazer a denúncia e que ela vai ter um apoio. Só que eu não sinto, Fábia, que na realidade isso está acontecendo no ambiente de trabalho. Esse caso que eu acompanhei de perto da mulher que foi estuprada dentro do ambiente de trabalho por um colega de trabalho, ele não está preso até agora. E as câmeras deixam assim bastante claras que alguma coisa de errado não estava acontecendo, alguma coisa de errado estava acontecendo naquele dia. Então, muito embora a legislação fale que a palavra da vítima, ela tem um peso e a gente precisa advogar pensando nisso, né? Esse estupro aconteceu numa sala e essa mulher usava 3 calças para que ele demorasse mais para conseguir. Olha que ponto que a gente chegou. Ela denunciou o assédio, ele não foi afastado do posto de trabalho, ela ia trabalhar com 3 calças para que, de alguma forma, ela retardasse essa violência e desse tempo de alguém chegar, e ainda assim, ela sofreu uma violência sexual dentro do ambiente de trabalho. Então, nós precisamos, né, criar ambientes seguros para que as mulheres façam a denúncia. E a gente não tem isso hoje dentro das empresas. Então, a empresa ela pode até criar um canal de denúncia, mas um canal de denúncia é composto por pessoas. E quem são as pessoas? Elas sabem o que é violência da mulher? Elas entenderam como que a violência da mulher ela vai se perpetuando através de pequenas atitudes que a gente aparentemente normaliza? Então, Fábia, aqui eu não tenho tantas soluções, né, para o problema, mas eu também não quero só ficar reclamando aqui, dizendo que as coisas não estão acontecendo. A gente precisa entender que, sim, o julgamento sob perspectiva de gênero que o CNJ colocou para que os magistrados tenham esse olhar de gênero vai sim trazer uma forma mais atuante, uma forma mais combativa, para que a gente tenha um ambiente de trabalho mais digno, para que as mulheres consigam trabalhar de forma mais livre, mas são muitas variantes que precisam estar garantidas para desconstruir centenas de anos onde as mulheres foram relegadas para um ambiente de trabalho, para um trabalho que é indigno, que é violento, que é assediador. Nós sabemos que quando a gente fala de assédio moral, de assédio sexual, as mulheres continuam à frente desse tipo de violência. Somos nós que mais sofremos. E somos nós que sofremos, inclusive, caladas. A mulher continua com medo de denunciar. Porque a gente sabe que teoricamente existem canais de denúncia, mas que na prática nós seremos expostas àquele canal de denúncia. Porque muitas vezes os gestores não vão estar preparados para acolher a demanda. Né? Muitas vezes, uma mulher hoje, eu faço assim, eu te desafio aqui, Fábia, para pensar junto comigo. Por exemplo, uma mulher que todos os dias ela chega no trabalho e o gestor fala: está bonita hoje, hein? Está bonitona hoje, hein? Está cheirosa hoje.
Isso não será visto como assédio, como violência para a maioria das pessoas. Vai ser visto como elogio, e a gente precisa desconstruir a necessidade de elogio da aparência da mulher no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, a gente não pode ser vista e ser presa nessa questão da nossa imagem, porque a gente está voltando para a questão do estereótipo. A gente está voltando para essa questão de que a mulher precisa aparentar alguma coisa para trabalhar num determinado lugar. Então, isso é violência. Violência que a gente não percebe que é violência. Então, quando eu venho aqui hoje debater, pensar aqui com você sobre a questão da violência da mulher no ambiente de trabalho, a gente precisa pensar, Fábia, quais são as violências que estamos sofrendo e não estamos percebendo que aquilo é violento, que são as microviolências. Estamos normalizando a situação do assédio? O chefe que fala para a subordinada, o colega de trabalho que fala, você está bonita nessa calça? Isso não. Como que a gente pode entender que isso não é mais violência no ano de 2022? Isso é assédio. Nós precisamos, urgente, encarar essa realidade de que o mundo mudou. Nossa inserção no mercado de trabalho precisa estar permeada por essa proteção de que nós não aceitamos mais comentários sobre a nossa aparência física, para começar por aí, né? Então, uma questão para a gente sair um pouco da questão só física. Mulheres que são descredibilizadas, que são ridicularizadas no momento da TPM, por exemplo, né? Nossa, tá de TPM hoje. Você tá nervosinha hoje. Mulher é tudo louco. Isso é violência no ambiente de trabalho. Violência que a gente vai acreditando que pode ser normal. Acreditando que tá tudo bem, que o mundo é assim mesmo. Só que o mundo só muda quando a gente começa a questionar o estado que a gente está naquele momento. Né? A gente chegou até aqui com os questionamentos que foram feitos antes que nós. Para que a gente possa avançar, nós precisamos começar a questionar o que está acontecendo agora para que a gente possa avançar. Então, mais do que trazer soluções e dizer o que é violência, e eu falo, Fábia, que violência é tudo que te faz desconfortável quando você coloca a sua cabeça no travesseiro. Muitas vezes, naquele momento que aconteceu, nós paralisamos. A mulher que sofre violência no ambiente de trabalho, ela paralisa. Muitas ela fala, doutora, eu não tive reação, eu não consegui responder, eu não consegui fazer nada, isso é normal. É normal que a gente fique paralisada no momento da violência. Mas depois a ficha cai. Depois ela não consegue dormir, ela começa a ficar nervosa, ela começa a ter pressão alta. Então a gente precisa começar a adoecer para começar a perceber que algo não estava certo, algo estava incomodando. E daí que a gente começa a buscar ajuda. O que aconteceu na vida daquela mulher, no ambiente de trabalho, para que ela se sentisse daquela forma. Então, enquanto profissional do direito, nós precisamos, e é muito interessante, porque muitas mulheres acabam buscando mulheres, porque às vezes o homem não tem esse olhar e essa compreensão necessária para entender o que é a violência que a gente sofre no ambiente de trabalho. Muitas mulheres podem chegar para um advogado e falar, doutor, o meu chefe falou que eu estava bonita, e aquilo me incomoda. E o advogado fala, mas isso é um elogio. Só nós, mulheres, que sabemos que não é um elogio. Só quem vive na pele essa preocupação de acordar pensando como você vai ter que se vestir para você ser respeitada, para você ser ouvida, qual é o tom de voz que você vai ter que usar. Você não pode gesticular muito com as mãos, mas você também não pode ficar parada. Você não pode usar a unha vermelha, comprida, mas também não pode não fazer a unha. Você está perigando aí, Fábia, perigando a sofrer uma violência. Então, assim, nós temos que estar dentro de uma caixa do que é esperado do nosso papel enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto trabalhadora,
para que nós possamos ter o respeito. Enquanto o homem, só a existência dele já é suficiente para ele ser respeitado no ambiente de trabalho. Só ele estar lá atuando enquanto homem trabalhador já é suficiente para que ele seja respeitado. Nós precisamos conquistar o nosso respeito, e isso já é uma tarefa muito árdua, Fábia. A gente precisa começar a entender isso. O homem, ele já chega com o respeito. E nós precisamos conquistar o respeito. A gente já está saindo numa situação de desvalorização por essa necessidade de conquistar. Nenhum homem vai ser questionado sobre o tipo de roupa que ele está usando, se é sensual, se não é sensual, a forma que ele se comporta. E a gente vai ser o tempo inteiro questionada sobre isso. A aparência de um homem não vai ser vista como uma moeda de troca para uma venda de um produto. Quando você vai para uma concessionária, você está rindo aí do esmalte do batom vermelho. Viva, né, Paula? Mas viva! Mas a gente sabe que existem muitos postos de trabalho onde isso é proibido, que existe um código de conduta, um código de vestimenta para as mulheres que trabalham 8 horas em pé com salto fino, e é assim que tem que ser. Por quê? O que o salto fino ajuda na venda de uma caneta cara? Por que quem vende uma caneta de grife precisa estar em pé durante 8 horas num salto fino? Ela não pode sentar. Gente, se isso não é violência de gênero, se isso não é estereótipo de gênero, se uma mulher não pode trabalhar com cabelo black power, porque aquele cabelo chama muito atenção, ela precisa alisar o cabelo para estar trabalhando numa loja de luxo, se isso não é violência de gênero e racismo, eu não sei o que é. Então, assim, nós precisamos saber o que é violência para que a gente consiga identificar. Então, você vai me desculpar, Fábia, se isso é frescura, se isso é mimimi, então nós, mulheres feministas, a gente vai seguir nessa frescura, porque acreditar que vocês usam um escarpão, uma mulher precisa usar um escarpão durante 8 horas em pé para vender uma caneta, se isso não for violência de gênero, eu dentro do ambiente de trabalho, eu falo que eu não sei, eu preciso voltar a estudar. Entendeu? Então, assim, a gente precisa parar de normalizar isso. Ai, mas é muito mais elegante. Sim, é. E é muito mais estressante, é muito mais humilhante, é muito mais extenuante uma jornada de trabalho onde uma mulher precisa estar com um escarpão em pé durante 8 horas. A gente não pode normalizar uma conduta como essa dentro do ambiente laboral. E a gente começou a acreditar que está tudo bem, sabe? Que é isso mesmo. Então, a gente precisa começar a questionar quais são os códigos de conduta necessários para que uma mulher trabalhe. Nós, advogados, a gente está acostumada com isso, né? Não, então, o advogado não pode usar saia curta, não pode usar decote. Tá bom, por quê? Por quê? Ah, porque o homem não pode usar bermuda. Não é pelo mesmo motivo. O homem não pode usar bermuda por uma questão de traje forense. Nós não podemos usar uma saia curta, porque com saia curta as pessoas acreditarão que nós merecemos ser desrespeitadas na nossa individualidade enquanto mulher. A nossa saia curta significa para o patriarcado e para o machismo um convite para o sexo. Enquanto para os homens, trabalhar de bermuda é só deselegante. Quem dera nós, mulheres, as nossas faltas de traje, de condutas corretas para traje, nos acarretasse apenas na questão de que a gente não está bem vestida, mas não é isso. Quando nós estamos fora dos trajes que são esperados para o nosso trabalho, a gente está suscetível a ser estuprada, a ser violentada, a ser desrespeitada na nossa individualidade sexual. Olha que grave. Então, se hoje eu for trabalhar com uma roupa que alguém entendeu que aquela roupa é um convite, ele simplesmente vai falar o que ele tem vontade de falar para mim. Então, a gente precisa começar a entender
que a tradução dessas pequenas microviolências, a resposta é esse estupro que a gente está vivenciando a cada 8 minutos, fora as mulheres que não denunciam. Então, as pessoas perguntam, por que tem tanta violência contra a mulher? Por que isso está acontecendo hoje na nossa realidade? E a gente quer uma resposta rápida, a gente quer uma resposta pronta. A gente não quer olhar para as pequenas coisas que somatizam e resultam nessa violência que vai perpetuando em todas essas situações, para que as mulheres estejam nessa situação, não só de violência doméstica, mas de violência sexual. Por que a gente ganha menos? Então, assim, são os números. Ah, mas eu acho que o ambiente de trabalho é igual. Não, você não tem que achar nada. O IBGE já fez uma pesquisa e já mostrou que não é. Então, você não tem que achar. Você tem que olhar a pesquisa e ver que a gente ainda ganha menos. Ver que tem o telhado de vidro. Ver que a gente não consegue buscar e galgar ambientes onde tem ambientes de gestão, tanto quanto os homens. Ah, mas na minha empresa, a CEO é mulher, na sua empresa, mas isso não é a realidade do país. Os números estão aqui, as pesquisas estão aqui, e elas mostram que não é isso. Então, a gente precisa começar a achar menos, buscar mais dados objetivos e começar a perceber que as mulheres ainda não estão denunciando o quanto nós deveríamos denunciar, porque a gente ainda não está, nós ainda não nos sentimos sujeito de direito, a gente não sente que existe a necessidade de denunciar. Quantas mulheres, eu falo por mim, eu já sofri assédio no meu ambiente de trabalho, já sofri assédio no Poder Judiciário e não tive coragem de denunciar. Porque a gente sabe o quanto dói denunciar. A gente sabe o quanto a gente vai ser exposta por denunciar. A gente sabe que a pessoa vai perguntar, mas também, né, Thaís? Olha a saia que você vai trabalhar. Então, para não ter que ouvir isso, a gente acaba se calando. Então, a gente precisa desconstruir essa ideia do estereótipo de gênero, de como a gente deve se portar para ser respeitada. A gente tem que ser respeitada independente de qualquer estereótipo. Então, com isso, Fábia, eu quero ir já para o encerramento para dizer assim, realmente eu não tenho muitas soluções. Eu acho que nós precisamos seguir com o trabalho que a sua comissão faz, de trazer essa rede de apoio para as mulheres, para que as mulheres comecem a perceber a violência que sofre dentro do ambiente de trabalho, quais são as violências, começar a desconfiar do status quo, né, de como as coisas estão acontecendo agora, como as coisas são agora, para que a gente comece a construir um ambiente mais digno de trabalho para as mulheres. E o ambiente mais digno é o ambiente onde nós não tenhamos que perseguir esse estereótipo de gênero. Que a gente possa estar trabalhando sem ser julgadas pela nossa roupa, pela nossa forma de comportamento, pelo desrespeito do que é a forma que a gente conduz, né, o trabalho, aquela questão de que a palavra da mulher é sempre roubada, muitas vezes, né, furtada no ambiente de trabalho, as ideias das mulheres são desrespeitadas. Então, a gente precisa começar a criar um ambiente onde nós, mulheres, possamos desenvolver todo o nosso potencial. Porque quando nós sofremos violência no ambiente de trabalho, nós estamos reduzindo a nossa capacidade de trabalho. Porque o ambiente de trabalho, eu comecei falando isso aqui, ou ele te adoece, ou ele é uma fonte de saúde. Então, a gente precisa começar a entender que o ambiente tóxico de trabalho, o ambiente violento de trabalho, vai adoecendo, vai fazendo que a gente tenha vontade de trabalhar cada vez menos, que a gente saia, de repente, de um posto de trabalho, e assim a gente volta a estar numa condição desigual dentro da sociedade. E por estar numa condição desigual, nós acabamos, de alguma forma, estando mais suscetível a violências e suscetível a relacionamentos abusivos também.
porque a gente vai depender do nosso parceiro para a nossa sobrevivência. Então, é um ciclo, né, que vai se retroalimentando de situações ruins, desagradáveis, que vai colocando a mulher, então, nessa situação de vulnerabilidade ainda maior. Então, com isso, eu queria agradecer, Fábia, o seu trabalho, né? Eu sei que para você essa é uma causa que é do seu coração. Então, ter à frente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, uma mulher como você, que sempre lutou pelas pautas femininas, me traz uma alegria e uma tranquilidade, e eu acho que eu trouxe aqui algumas ideias que a gente pode pensar juntas, né, para tentar levar, de repente, para empresas, cartilhas, formas de condução desses canais, né, para que as mulheres se sintam mais confortáveis para fazer a denúncia. A gente que trabalha com violência da mulher, não tem como dizer que é confortável para uma mulher denunciar. A gente sabe o calvário que essa mulher vai sofrer por ter denunciado. Ela vai ter a palavra dela questionada, ela vai ter as atitudes dela questionadas, ela vai ter o casamento dela, às vezes, destruído, porque muitos homens acreditam que se a gente sofreu alguma violência, algum assédio, é por culpa da vítima. Então, a gente não pode romantizar aqui e dizer que vai lá e denuncia que vai dar tudo certo. A gente sabe o quanto a mulher vai sofrer. E os números demonstram que as mulheres seguem sem denunciar as violências que sofrem no ambiente de trabalho. Então, a gente precisa, Fábia, e eu tenho uma tranquilidade muito grande de ter você aqui ao meu lado nessa luta, porque eu sei que você é guerreira e que você vai pensar em soluções aqui junto comigo, junto com a Paula, de coisas que a gente pode pensar para tentar trazer essa segurança para a mulher denunciar. Porque a mulher precisa desse binômio, informação e segurança. Porque daí ela vai conseguir começar a falar, começar a entender, começar a se sentir como detentora de direitos. Né? Então, eu abro para que as pessoas que estão aqui com a gente façam perguntas, se quiserem me questionar, discordar de algum ponto que eu falei aqui. Até você, Fábia, de repente, Thaís, acho que tal coisa, de repente, não é bem assim, então eu deixo aberto para o debate, se alguém quiser colocar alguma situação, para que a gente também busque juntas, né, soluções, porque nós mulheres, a gente conquistou o direito de trabalhar, a gente conquistou o direito de estar na política, a gente conquistou o direito de não ter mais o casamento anulado por não sermos virgens, né, isso existia no Código Civil, então a gente conquistou. Mas será que a gente está conseguindo usufruir de verdade desses direitos? Será que a gente tem liberdade no ambiente? Hoje eu acho que não, Fábia. Eu te falo que não. Eu te falo que a gente que trabalha com o direito do trabalho da mulher, o que as mulheres passam no trabalho não é justo, não é igual. A nossa roupa, desde a nossa roupa que é desconfortável, até a cobrança excessiva por tudo que a gente faz, não tem igualdade. Então, a gente precisa começar a entender que se a gente não tem igualdade, a gente está sendo violentada. Se a gente está sendo cobrada mais do que o homem, para qualquer que seja o ponto, isso por si só já é uma violência no ambiente laboral. Então, eu queria te agradecer o convite, dizer que é uma honra, que eu te acho uma mulher maravilhosa, tenho muito prazer, muito orgulho de estar ao seu lado. E parabenizar por tudo que você faz pelo combate da violência contra a mulher. Desejar um beijo, um abraço virtual e agradecer novamente pelo convite. Muito obrigada. Obrigada, Thaís, pelas suas palavras, pelas suas considerações. O microfone está fechado, Fá. Está fechado? Não, abriu, não abriu? Abriu. Eu gostaria de agradecer você pelas suas considerações, pelo seu conhecimento, pelas suas palavras. Por mais que a gente esteja nessa área, nessa labuta, sempre tem uma informação a mais. Sempre tem algo que você fala, nossa, isso eu não sabia. Por exemplo, com relação aos funcionários que vendem a certos produtos, que elas têm que criar uma forma de seduzir indiretamente o cliente para ele comprar pela aparência. Eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, que tem muito
a ver principalmente com roupas, maquiagens, joias. Você vê em lojas renomadas, em lojas conhecidas, que sempre são mulheres assim, tops, né? Sempre são mulheres assim, impecáveis. Não tem um A para você falar da aparência da pessoa, mas você vê pelo cansaço dela o quanto custa aquilo. Você vê muito em vendedoras de loja, quando chega no final da noite, que elas estão esgotadas, porque elas estão em pé, num salto alto, e para a gente o salto ainda vai bem, porque a gente fica mais tempo sentada do que em pé, mas ainda assim é cansativo. Imagine para essas mulheres que ficam 8 horas. Gente, é muita dor na panturrilha, é muita dor nas costas, e você tem que estar sempre com aquela cara, com aquele sorriso, né? Impecável. Está sempre satisfazendo, quer dizer, a mulher ela é vista mais pela sua aparência, pela sua forma de ser agradável visualmente, intelectualmente, do que pelo que realmente ela faz, do que realmente pelo trabalho dela, pela capacidade intelectual dela. Então, o seu conhecimento foi muito interessante. A sua ideia de trazer alguma coisa bateu com o que eu já estava pensando também, né? Com relação a isso mesmo, eu acho que seria bacana. No passado, teve uma iniciativa quando eu fui, deixa eu ver, palestrar, quando foi inaugurada uma cartilha na Coab de assédio moral e sexual. E eu falei para quase todos os funcionários que estavam lá. Eu não milito na área trabalhista, mas a área de violência, ela me é afim. Mas você nota que falta, o que você falou, conhecimento, né, informação, as pessoas não têm noção do que realmente é violência. Elas acham que um simples elogio, ela sabe, a mulher sabe, incomoda ela, aquele elogio de você é bonita, porque não é você competente. Nossa, você teve uma ideia ótima, nossa, adorei a sua disposição, você bonita, seu cabelo é lindo, nossa, você tem um sorriso, quer dizer, você está vendendo alguma coisa com sorriso? Não, entendeu? É cabelo? Não, você não está vendendo, você está lá pela sua capacidade elaborativa, pela sua intelectualidade, e isso não é valorizado. Isso de forma alguma é valorizado. Então você percebe que a mulher se incomoda, aquilo incomoda muito ela, mas ela não fala. Ela guarda para ela e ela vai comentar com uma outra colega, que em via de regra, se for uma pessoa que está passando por algo igual a ela, vai comentar, vai endossar o pensamento dela. Mas se for alguém que já naturalizou essa prática, né, machista, essa prática de violência no trabalho, é capaz de falar para ela, até mesmo uma mulher falar para ela, não, você está vendo coisa onde não tem, ele apenas se elogiou. Um homem, então, naturaliza isso de uma forma assim surpreendente. Considera todo elogio como apenas um elogio. Só que você não está lá por uma beleza, não é um concurso de beleza. Você está lá pela sua capacidade elaborativa. E isso eu percebi também em algumas palestras que eu ministrei esse mês com relação aos alunos, com relação aos aprendizes, né? O primeiro emprego. Você nota que isso também está acontecendo muito. As pessoas, os alunos, né? Os jovens aprendizes, eles não têm noção, incomoda eles, mas eles não têm noção do que seja realmente a violência, do que seja realmente o assédio. Então, isso é muito importante você trazer isso. Vamos construir alguma coisa juntas, sim. Eu acho que a gente caminha bem nesse aspecto. Acho que tem muita coisa positiva que dá para a gente fazer em termos de passar conhecimento. As cartilhas achei excelente. Ministrar palestras nas empresas, passar esse conhecimento, porque conhecimento vai salvar vidas. É o que você falou, o trabalho ou ele adoece, né, a pessoa, ou ele dá saúde para a pessoa. Então, vamos evitar que as mulheres adoeçam tanto, porque é muita mulher afastada no INSS por conta de depressão, síndrome do pânico, e quase todas elas originadas no ambiente de trabalho, mais até do que em seu lar. Então, eu acho vital essas suas considerações.
Não sei se nós temos algumas perguntas, vou dar uma olhada agora, Thaís. Não, são só elogios, e com relação ao certificado, eu preciso pedir para Andressa. Andressa, tem como você falar com as pessoas que estão aqui a respeito do certificado, como que elas fazem para obter? Que eu acredito que está tendo alguma dificuldade com relação a esse link. Eu acho assim, Thaís, que eu acho que dá para a gente construir algumas coisas. A Paulinha, que é a coordenadora das políticas públicas de Campinas, está nos assistindo, então ela sabe também que a gente pode sentar e construir alguma coisa bacana e construir alguma coisa em prol da defesa das mulheres no trabalho. E eu gostaria de passar novamente a palavra para vocês para suas considerações finais. Obrigada, Fábia. Eu acho que, assim, tendo o apoio da Paula, né, e uma mulher como você, que não tem medo de trabalho, não tem medo de projeto, eu acho que dá para a gente fazer algumas coisas super legais, né, e pensar mesmo em uma parceria com o Ministério Público, da OAB, sabe, buscar essa campanha para que as pessoas consigam ter soluções, né, efetivas para um problema como esse. E assim, eu acho que a sua sensibilidade, a forma que você enxerga as coisas, acho que se a gente sentar para escrever, para tentar trazer isso, eu acho que a gente vai conseguir uma mudança efetiva, para que as pessoas comecem a, de fato, ter uma mudança de comportamento, de atitude, porque ninguém, né? Eu vi que a maioria das pessoas que nos assistem aqui são mulheres, né? Acho que futuramente sempre vai ser mulher que vai assistir, mas é um problema de todos, né? Todo mundo precisa entender, né? Porque só existe a violência contra a mulher porque existe o machismo. Então a gente precisa também começar a desconstruir essa ideia de todo mundo junto combater essa questão. Queria de verdade agradecer o convite, agradecer a presença da Paula, maravilhosa, que estava assistindo, e dizer que é um prazer, uma honra muito grande. Quando você quiser me chamar, eu estou aqui, porque eu fico muito feliz aqui do seu lado. Um beijo muito grande para vocês e boa noite. Obrigada, Thaís. Eu já tive a invasão aqui do meu filho. Obrigada, Thaís. Eu acho que dá para a gente construir muita coisa bacana, muita coisa legal. Eu acho que tem muita coisa que dá para a gente construir. Tem muita gente aqui que nos assistiu, que estamos abertos à comissão, para participar da comissão. A colaboração de todas, de todos é muito bem-vinda. A Daniela também fez as considerações dela, uma grande parceira. Eu acredito assim que a melhor forma que nós temos de poder ajudar essas mulheres no ambiente de trabalho é realmente passar conhecimento para elas, né? Porque normalmente a gente passa muito conhecimento sobre violência doméstica. E, de repente, aquela mulher ela não está dentro do caso, o problema dela não é em casa, o problema é no trabalho. Nós acabamos indo no trabalho, quantas vezes eu não fui em empresas, no trabalho falar sobre violência doméstica e depois em box elas procurarem e falarem assim, não, meu problema, doutora, não é em casa, meu marido é excelente, tudo tal, o meu problema é no trabalho. Então, eu acho que assim como a violência doméstica é super importante, assim como a violência doméstica é uma temática que deve sempre ser trazida, eu acho que a violência no trabalho também. É um assunto, infelizmente, muito pouco abordado, infelizmente. Eu acho que a gente precisa trazer mais essa pauta, mais esse assunto, precisamos divulgar, multiplicar, como você mesmo falou, fazer campanhas, porque conhecimento salva vidas, e nós precisamos, além de salvar vidas, mudar um pouco o pensamento das pessoas, né? Fazerem com que elas pensem um pouco diferente do que estão acostumadas há tantos anos, naturalizando algo que no século XXI, sinceramente, além de ser totalmente démodé, é totalmente ofensivo às mulheres, que lutam tanto, que batalham tanto, que, em sua maioria, no tempo da minha mãe, as mulheres estavam começando a trabalhar fora, né? Mas os homens, normalmente, que vinham sustentando a casa, vamos dizer assim, pela diferença salarial já naquela época. Mas, hoje em dia, são os dois que trabalham. E ainda assim, a mulher, quando chega em casa, tem a segunda jornada de trabalho.
se ela passa um dia ruim no trabalho dela, todos os dias, que qualidade de vida essa mulher vai estar levando para a sua vida doméstica, com os seus filhos, com o seu companheiro, ou mesmo sozinha, entendeu? Que qualidade de vida ela vai ter? Porque nós passamos, acho que a maior parte do nosso dia no trabalho. Então, tem que ser um ambiente, no mínimo, saudável. No mínimo, saudável. Então, eu agradeço imensamente. Estou vendo aqui que a maioria gostou muito, elogios. Já posso contar com a Paulinha, que ela também já falou, também já se manifestou. E, Thaís, muito obrigada pelo seu conhecimento, pelo seu tempo. Gente. Gratidão imensa por esse momento. Muito obrigada mesmo. Beijo. Gratidão também às funcionários e colaboradoras da OAB Campinas, ao Gabriel, da OAB São Paulo, por toda a possibilidade, nós podemos estar assistindo essa palestra que vai ser divulgada e com certeza vai ser salva. Quando ela for gravada, nós vamos multiplicar, passar, repassar, porque é um conhecimento ímpar. Muito obrigada a todos que estiveram presentes. Mais uma vez, obrigada, Thaís, obrigada, Paulinha, obrigada, Daniela, e a todos os demais, muito boa noite. Até mais.